Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um dia para gravar o devocional, a meditação diária da palavra do Senhor. Hoje nós estamos em 2 Reis, capítulo 23. Nós vamos ver aqui a aliança de Josias, esse rei, estabelecendo aliança com o Senhor, Que coisa linda. Vamos se alimentar desse maná, desse pão fresquinho do céu, gente. Em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que bom que você, numa data como hoje, uma data aí que talvez está reunido com os familiares, mas está priorizando as coisas do reino de Deus, não falhando aí com o devocional. Devemos sempre nos atentar para aquilo que é prioridade, que é a palavra de Deus em todo o tempo, amém? Esse é um contexto um pouquinho grande, mas vamos mergulhar na palavra e no meio do caminho Deus vai nos dar um entendimento e vai nos conduzindo, amém? Josias renova a aliança ante o Senhor. Então o rei deu ordem, o rei e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos e os seus estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a esta aliança. É importante a gente abrir um parênteses aqui, porque logo depois que o rei ele teve conhecimento das escrituras, ele pediu ali uma direção à profetisa Uda, e ela deu a direção e ele se posicionou ali reforçando, fazendo uma aliança. E olha que bonito a gente vê aqui esse último trecho que diz assim, e todo o povo anuiu a esta aliança. Então a gente vê que um bom líder, quando ele tem um bom exemplo, ele arrasta. Olha só esse rei, o rei Josias. Ele ali fez com que todos, aderissem ali a essa aliança, que seguissem esse caminho. Então talvez hoje você é a única pessoa na sua casa, na sua família, que se converteu a Jesus, é a única pessoa que busca a Deus, e você fica se perguntando, meu Deus, mas eu não vou fazer diferença, eu só sou um. Mas Deus só precisa de um, Só precisa de você primeiramente, para dar o primeiro passo e para ser perseverante. Na minha casa eu fui a primeira, na família do Rodolfo, ele foi o primeiro. Então ali, a partir do momento que a gente se posiciona, não é da noite por dia, vida? Demora um pouquinho. Tem que pagar o preço. Pagar o preço, carregar a cruz, Cada um de nós temos a nossa cruz para carregar, mas o principal é ter o foco, olhar para Jesus, Ele é o autoconsumador da nossa fé, nós sabemos o que Ele fez sobre a nossa vida e nós devemos celebrar isso, Celebrar a vida, celebrar a Cristo no seio da nossa família e ser pequenos Cristo, para essas pessoas, Há muitas pessoas necessitadas, que necessitam de amor, de carinho, de afeto, de uma palavra amiga, de um ombro amigo. Então, você pode ser essa pessoa, fazer a diferença, já que Cristo reina na sua vida, que você foi esse escolhido, esse predestinado para fazer a diferença, não só na sua vida, mas de todos que estão à sua volta. Amém. E daí, dando continuidade, fala assim, a purificação do templo e do culto. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes de segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cédron
e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e aos mais planetas, e a todo o exército dos céus. Misericórdia, não, gente? Quanta coisa pagã tinha ali naquele tempo. Às vezes a gente pensa, né, que no nosso tempo a gente já viu de tudo, né? Mas olha só, naquele tempo já existia ali, olha, até exército dos céus. Imagine, o povo se envolvia com coisas que só o sangue de Jesus mesmo. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém, até o vale de Cédron, no qual o queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas da prostituição cultual, que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam desde Geba até Berseba. E derribou os altares das portas que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas, está aqui entre parênteses, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém. Porém, comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rimom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, o qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre a sala de Acaz, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cédron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, que para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Meu Deus, quanta coisa tinha naquele tempo ruim, não? Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Profanado e derribado o altar de Betel. Também o altar que estava em Betel e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel, esse altar junto com o alto o rei derribou. Destruiu o alto, reduziu a pó o seu altar e queimou o poste ídolo. Olhando Josias ao seu redor, viu as sepulturas que estavam ali no monte, mandou tirar delas os ossos e os queimou sobre o altar. E assim o profanou segundo a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus que havia anunciado estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá. E apregoou estas coisas que fizeste contra o altar de Betel. Josias disse: deixa-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que viera de Samaria. Também tirou Josias todos os santuários dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez segundo todos os atos que tinha praticado em Betel.
e matou todos os sacerdotes dos altos que havia ali, sobre os altares, e queimou ossos humanos sobre eles. Depois voltou para Jerusalém. Então, olha só para vocês verem, né? A reforma em Samaria. Enquanto os assírios estavam ocupados com os babilônios, Josias conquistou grande parte do território de Israel, anexando-o a Judá, e tomou de volta as terras filisteias. Josias foi morto em Megido, na região norte de Israel, indicando que ele também estava avançando para Galileia. Glórias a Deus. A celebração da Páscoa, versículo 21. Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. A piedade de Josias, versículo 24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá, e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma. Que forte, não, gente? E de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Nada obstante, o Senhor não desistiu do furor na sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha irritado. Disse o Senhor também a Judá: removerei de diante de mim, como removi Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e a casa da qual eu dissera: estará ali o meu nome. A morte de Josias, versículo 28. Quanto aos mais atos de Josias e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Nos dias de Josias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates. E tendo saído contra ele o rei Josias, Neco o matou em Megido, no primeiro encontro. De Megido, os seus servos o levaram morto, e num carro o transportaram para Jerusalém, onde o sepultaram no seu jazigo. O povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiu, e o fez rei em lugar de seu pai. O reinado e deposição de Joacás. Tinha Joacás 23 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Amutal, e era filha de Jeremias de Líbna. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo que fizeram seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, na terra de Ramate, para que não reinasse em Jerusalém. E impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. Faraó Neco também constituiu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai, e lhe mudou o nome para Jeoaquim. Porém, levou consigo para o Egito Joacás, que ali morreu. Jeoaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém estabeleceu impostos sobre a terra. Para dar esse dinheiro, segundo o mandato de Faraó,
do povo da terra. Exigiu prata e ouro de cada um segundo a sua avaliação, para dar a Faraó Neco o reinado de Jeoaquim. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zébida e era filha de Pedaías, de Ruma. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram seus pais. O versículo 24, ele vai iniciar dando continuidade, né, aqui falando nos dias de Jeoaquim. Então a gente vai ver o que aconteceu, né, no próximo capítulo com Jeoaquim. Mas o que fica para nós deste capítulo é que Josias, ele verdadeiramente fez a diferença, gente, né? Para a Bíblia registrar aqui que não houve igual a ele naquele tempo. Ele resgatou até a Páscoa, né? Olha, algo que não havia acontecido desde os tempos de que os juízes estavam ali à frente do povo. Então ele fez coisas muitíssimos. Assim como Moisés, Josué, Joiada. Sim. Né? Ficou marcado aí o rei Josias também, né? Fazendo a diferença no meio de uma nação corrupta, né? Pagã. Se tornou pagã, né? Não era para ser, né? E nós vamos ver nos próximos capítulos 24 e 25 a decadência aí do povo de Israel, agora em Judá, né? Eles sendo levados cativos para a Babilônia, para o exílio babilônico. Né? É porque aqui foi dado umas pinceladas falando da Babilônia, né? Agora vai chegar o desfecho que Nabucodonosor vai tomar esse território e vai levar todo esse povo cativo, né, para a Babilônica. É triste, né, gente? A gente vê que diante de exemplos bons, as pessoas, mesmo assim, resolvem seguir pelo caminho mal. Aí você pensa, né? Mas por quê? Porque as pessoas têm livre-arbítrio, gente. Sempre lembre-se disso, né? Na sua vida, na sua caminhada, nos seus dias. Pense sempre isso. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, primeiro eu preciso buscar para mim. Primeiro eu preciso me relacionar com Deus, ler a Bíblia diariamente, me conectar com Deus, entender o que Deus quer comigo. E o principal, entender que eu faço parte do propósito de Deus. E depois que eu tô cheia, que eu tô cheio de Deus, que eu estou fortalecido na palavra, aí sim eu vou, né, transbordar na vida das outras pessoas. Mas o que acontece é que as pessoas ficam tão preocupadas com o outro que esquece de cuidar de si, né? E se a gente se preocupa demais com o outro, a gente se esquece que a salvação é individual. Que por mais que a gente esteja aqui bonitinho, gravando devocional juntos, mas eu vou responder por mim, o Rodolfo vai responder por ele. Eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu, em nome de Jesus. Amém, certo, vamos, né? Orar? É lógico. Eu vou, estou buscando. Eu também. Mas vamos então. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te rendemos graça, nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de podermos estar aqui celebrando, Senhor, a vida, de poder, Senhor, estar se alimentando dessa palavra que nos nutre, né? A cada dia o Senhor tem provido, Senhor, um alimento diário para nós, Senhor. Não tem deixado, Senhor, faltar o pão de cada dia, que é esse alimento espiritual sobre a nossa vida. E nós somos gratos por isso, ó Deus, por essa palavra gloriosa, essa palavra que nos ensina que embora, Senhor, as circunstâncias digam o impossível, que tudo ao derredor esteja em decadência, Pai, nós temos uma vida, Senhor, que pode ser sim santa, que pode ser sim santificada, que pode buscar o Senhor, que pode fazer a diferença nessa geração, Pai. Que a gente possa ser a diferença no seio da nossa família, no nosso lar, junto aos nossos familiares, levando, Senhor, essa luz que ilumina, Senhor, o ambiente que é a Tua palavra, Deus. Que o Senhor faça fluir em nós e através de nós o Teu querer, Senhor, e a Tua vontade. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, Senhor, pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, que foi morto, que foi crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, Pai. E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, guardando e nos protegendo, Senhor. É o que eu lhe peço, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda seta maligna, de tudo aquilo que porventura possa querer vir paralisar, Senhor, a nossa fé espiritual no Senhor, Senhor. Assim nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém
E graças a Deus, lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor. E luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom, feliz Jesus para você e para sua família, viu? Feliz Jesus.